tarde, seu Alziro. Tudo bem com o senhor? Ei, Sandra, boa tarde. Boa tarde, Adriana Matos. Boa tarde, Fernando. Ei, Margarete, você entrou juntinho com o Fernando. Olha, um atrás do outro. Que montando. Lado a lado. Cláudia, boa tarde. Dá um abraço pro seu pai e sua mãe. Fabiola, boa tarde. Marcel, boa tarde. E Jandira, boa tarde. Ricardo deve estar entrando agora mesmo, né? Boa tarde, meus irmãos. Vocês estão me ouvindo direitinho? Boa tarde, Elaine. Boa tarde, Rita. Luciana, Conceição, André, boa tarde. Obrigado, agradeço a eles. A Paty também fala, boa tarde, Paty, família abençoada. Tá ótimo, né? Obrigado. Boa tarde, Deusa. Ei, Ricardo, tudo bem? Beth, boa tarde para você. Como que você está? Fátima, boa tarde. Se eu puser um ventilador agora, tem um ventilador aqui atrás, sabe, Fábio? Mas tá desligado. Eu eu acho que vai influenciar muito no som. Aí eu resolvi não colocar. Eliana, boa tarde. Apesar de que o ventilador seria uma boa pedida um horário desse, sabe? Eu vou ver como é que fica. Vocês vão me falar se fica bom ou fica ruim. E o Air, boa tarde. Vocês me contam, o ventilador tá atrapalhando muito vocês aí? Ele vai ficar batendo. Oi, Maí, vou aproveitar sua presença aqui, depois eu quero conversar com você mais tarde. Ou então amanhã ou depois. Eu vou entrar em contato com você. Ou então com ele, né? Depois eu vou fazer uma pergunta. O ventilador tá atrapalhando? Bom, meus irmãos, já estamos quase em 5 minutos de vídeo. Não fez diferença não, Sandra? Obrigado, viu? Não está atrapalhando, Margarete. Obrigado. Então vamos fechar nossos olhos. Hoje eu recebi um áudio muito bonito sobre Nossa Senhora, Mãe Santíssima. E nós vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Pai, ao nosso Mestre e à nossa Mãe Santíssima, Maria, para que nosso Pai derrame sobre cada um de nós a sua luz de amor, bondade e misericórdia. Nossa Mãe, Maria,
possa nos envolver, seu manto azul de bondade e misericórdia. Nós, sua família, assim como Jesus, nossa família, possamos encontrar na tarde de hoje o alento, a força, a consolação que todos nós precisamos, porque todos nós precisamos seguir em frente, com fé e esperança, em dias melhores. Mesmo se os momentos nos chamam muito a atenção para a nossa fé, os momentos também nos chamam a atenção para que redobremos nossas esperanças num futuro melhor. Para isso, contamos com o abraço do nosso Mestre Jesus, acompanhado de nossa Mãe Santíssima, para que nos abençoe a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Boa tarde, Luciana. Nós vamos falar sobre lei de liberdade e livre-arbítrio. E nós vamos falar sobre, ou começar nosso vídeo, contando uma historinha, né? Essa história é sobre Saturnino Pereira, né? Saturnino Pereira era um rapaz bom, gente boa, né? Como diz o espírito de Hilário Silva no livro A Vida Escreve. Saturnino Pereira era um moço bom, trabalhador espírita, que logo cedo descobriu os ensinamentos do espiritismo e buscou fazer da vida dele um rosário de fé e esperança para as pessoas que se aproximavam dele. Trabalhador, desde cedo, casou-se, teve filhos, mas trabalhava também, como todo mundo deve trabalhar, e trabalhava numa empresa de tecidos. E nessa empresa de tecidos, num determinado dia, né, um acidente aconteceu, onde ele se envolveu com um maquinário pesado e com isso o seu braço parou lá dentro da máquina e feriu-se muito. Foi socorrido rapidamente, foi para o hospital, socorrido pelos irmãos médicos, longas horas de operação. O médico chega à família que estava esperando lá fora, e até o chefe dele estava lá fora, esperando no hospital. Disse assim, ó, a operação foi um sucesso. Nós conseguimos recuperar o braço do nosso irmão Saturnino Pereira. A única perda que ele teve foi que ele perdeu o dedão da mão direita. Todo mundo ficou chocado com aquela notícia da perda do dedão do nosso irmão. E o próprio Saturnino, depois de sair do hospital, ele ficou muito triste. Você via na feição de Saturnino a tristeza, né, por ele ter perdido um dedo, né, da mão. Ele saiu do hospital, foi para o centro espírita dele, né, de mãos dadas, né, como a Margarete chega com o Fernando, a Jandira chega com o Ricardo, de mãos dadas, né, no centro espírita. Aí eles vieram, sentaram, e todo mundo percebia, porque o tititi era muito grande. Como que pode, né, uma pessoa tão boa como Saturnino sofrer um acidente desses? Se Deus faz isso com ele, imagina que Deus fará com aqueles que não são a favor de Deus. Até aqueles que não religiosos diziam: que religião é essa que não protege os seus participantes? Que espíritos são esses, né? E aí apareceu um espírito no final, né, da reunião, porque ele era trabalhador da casa,
e foi falar com o nosso irmão Saturnino. E disse assim: Saturnino, há 80 anos era você poderoso sitiante no litoral brasileiro, e certo dia, porque pobre empregado enfermo não lhe pudesse obedecer às determinações, você, com as suas próprias mãos, obrigou a triturar o braço direito do seu empregado no engenho. Por muito tempo, no plano espiritual, você andou perturbado, contemplando mentalmente o sangue correndo dos braços daquele irmão. E os gritos dele ecoavam no seu coração. Por muito tempo, era essa sua visão. E você implorou existência humilde em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado e esmerado-se no dever. Não devemos aqui para elogiar, não estamos aqui para elogiar, porque você continua lutando e lutando. E o plano e o plantio disso ou daquilo só pode ser avaliado em definitivo por ocasião da colheita. Sei, porém, que hoje, por débito legítimo, alijaria você todo o braço, mas perdeu só um dedo. Regozije-se, meu amigo. Você está pagando em amor seu empenho à justiça. De cabeça baixa, Saturnino derramava grossas lágrimas, lágrimas de conforto, de apaziguamento e de alegria. Bom, nós vamos falar sobre livre-arbítrio. Livre-arbítrio, nós vamos falar sobre lei de ação e reação, nós vamos falar sobre lei de causa e efeito, mas em todas elas eu gostaria que vocês incluíssem aí não só essa lei de causa e efeito, incluíssem também um ensinamento de Jesus que diz assim: o amor cobre multidão de pecados. Pode estar escrito na minha linha de vida que eu vou perder o braço, mas se eu agir com amorosidade, se eu agir com luz na minha vida, iluminando outros caminhos, tudo aquilo que estava determinado eu passar, e certamente passarei, será melhorado, será será enfraquecido a minha dor. De forma que, às vezes, eu estava pronto a ter uma doença de longo período e a doença vem de curto período. Por quê? Porque o amor cobre multidão de pecados. Essa é a lei de causa e efeito, ação e reação, porque dessa nós não podemos escapar e temos que passar. Mas existe também essa lei de amor que cobre tudo isso que nós fizemos. E nós vamos conversar isso durante a tarde de hoje, né? O título, né, também inclui, porque o que está escrito no título desse nosso encontro hoje é sobre lei de liberdade e livre-arbítrio, mas também tem a liberdade de pensar, né? Então, nós tivemos essa semana, né, uma semana bem proveitosa, na terça-feira, né, com a Isabel, né, que faz o terço, que vamos dizer, o terço libertador, né? Nós tivemos na quarta-feira o nosso irmão Washington falando sobre a parábola do semeador, né? Ele disse uma das frases que me marcam muito, que é: um semeador saiu a semear. Antes de mais nada, Fabrícia, boa tarde. Degi, boa tarde. Ana, boa tarde. Tânia, boa tarde.
Acho que foram esses que entraram agora e eu não tinha cumprimentado. Sejam bem-vindos. Então, um semeador saiu a semear. E uma das causas de lei, de causas de ação e reação, um dos ensinamentos, né, é que aquilo que você semear, você colherá. Então, o tema está dentro desse tema. Né? O tema dito pelo Washington está dentro dessa história que nós vamos contar hoje. E na quinta-feira, a Patrícia, né, falou sobre ante o Cristo libertador, né, dizendo eu sou a porta, ensinamento do Evangelho de João, onde ela escreveu sobre a porta estreita. Ela falou sobre a porta estreita logo depois que ela tinha terminado a explanação, né, da primeira parte da palestra dela. Ela falou sobre a leitura do Fonte Viva, mas também falou da leitura do Evangelho, né, onde está escrito que para se alcançar nós precisamos passar pela porta estreita. E ela falou uma coisa muito importante, que merecia até muito trabalho nosso, que é preciso entender, compreender e atravessar a porta. E muitas vezes esse entender, compreender é em busca, né, do entendimento das coisas que acontecem conosco. Por que acontece conosco determinadas coisas? Por que nós passamos por determinadas situações? Entender é buscar um entendimento, compreender e, com isso, achar a porta correta, né? Para início de conversa, a ideia contrária à liberdade que eu pude localizar seria escravidão, né? E a gente poderia perguntar, né? Até que ponto temos a liberdade de agir? Até que ponto somos impedidos dessa ação de agir? Até que ponto temos a liberdade de pensar? E há a possibilidade de sermos impedidos de pensar, né? No plano físico, sim, né? Quando nós não temos um cérebro adequado à emissão de pensamentos, né? Porque nós, talvez em momentos passados, em nossas vidas passadas, infringimos uma das leis, né? Eu falei, boa tarde, Fabrícia. Manda um abraço para Dona Dilma e um abraço para Vitória. Ana, um abraço para todo mundo também. Tânia, um abraço para as meninas, para o marido também, tá? Eu esqueço. E tem uma frase que eu queria lançar aqui para vocês pensarem, né? É assim: o que não nos faz livres nos faz escravos, né? O que não nos faz livres nos faz escravos. Eu vi essa frase em algum lugar e ela tem todo o sentido de ser verdadeira, sabe? Porque pensa numa pessoa, num jovem, né, que tem a liberdade de escolher, por exemplo, em provar um tóxico, que irá viciá-lo ou não, se ele provar. Se ele prova, ele irá viciar. Se ele não prova, ele não conhecerá o vício. E teve na escolha dele. Se ele prova um entorpecente e isso leva ao vício, ele deixa de ser livre e se torna escravo das drogas. Como também a gente poderia falar sobre as bebidas, né? Ou o cigarro, ou o sexo, ou a violência, ou o dinheiro, né? Então, nós temos várias situações em que nós nos tornamos escravos das ações que nós fazemos. Boa tarde, Neide. Um abraço para o Washington, um abraço para você, um abraço para os seus dois meninos também, tá? Um abraço cheio de gerações para você também. Então, vamos continuar. Quando eu estava iniciando os meus estudos no Espiritismo, lá nos anos 90 e tanto, né, 90 e poucos, nós fomos aprender, eu e um grupo de irmãos da casa, né, nós fomos tomar aula lá no Centro Espírita Oriente. Nós não tínhamos um grupo de estudo e não tinha onde estudar. Então nós juntamos as nossas ideias e fomos estudar no Oriente, no Centro Espírita Oriente, no Grupo Sheila, na Bairro Floresta, né? E uma das primeiras aulas que eu tive foi sobre isso, esse assunto.
E eu me lembro perfeitamente, porque me marcou muito a aula, foi muito bem dada, né? Boa tarde, André. Sobre livre-arbítrio e determinismo, né? Então, a gente pode falar assim, existe determinismo na nossa vida? Existe o livre-arbítrio? Tá, tudo bem. E quando o determinismo entra em nossas vidas? E tem uma linha, né? Vamos pensar assim. Existe uma linha, né? Então, nós temos aqui a nossa evolução. Então, vamos pensar assim. Vamos pensar aqui, assim, ó. Deixa eu ver se a mão tá certa. Tá tudo bem. Assim. Antes dessa mão, nós éramos mineral, vegetal e animal. Então nós não tínhamos livre-arbítrio. Então tá, antes disso aqui, tudo que era feito com a gente era determinismo. Eram determinados onde que a gente ia nascer, onde que a gente ia crescer, onde que a gente ia evoluir. Depois que a gente passou do animal para o hominal, a nossa liberdade, ela veio, né, através do exercício da liberdade de escolher. Uma liberdade conduzida em determinados pontos. Né? Uma liberdade que a gente tem, é, e quando a gente abusa, a gente perde dessa liberdade. Então, tipo assim, eu abuso tanto da minha liberdade que eu suicido destruindo o meu cérebro. Na próxima vida, eu perdi a liberdade de escolha, porque meu cérebro foi destruído. Talvez, se eu não tiver alguém que determine para mim o que eu devo fazer, como eu devo fazer, muito provavelmente, né, eu fique sofrendo, sofrendo e sofrendo. Então, eu perco a liberdade de escolha em determinado momento para recuperá-la em momento seguinte, né? Então, essa fase do homem em que nós estamos agora, onde adquirimos o raciocínio e a consciência, ela é vinda de muita liberdade de ação. Nós temos a liberdade de escolha de um monte de coisa, mas nem tudo a gente pode escolher, né? Muitas das coisas que vão acontecer conosco vão acontecer porque nós pré-determinamos que acontecesse em vida passada. Ah, eu vou nascer em Belo Horizonte. Isso não tem erro. Preciso nascer. Você vai nascer. É um determinismo, uma fatalidade. Você vai nascer em Belo Horizonte. Eu vou nascer numa família de pessoas muito pobres e necessitadas e vou passar fome. Você vai, está determinado, é fatal. Você vai passar fome, né? Mas esses são os momentos que nós falaremos, os momentos de escolha física. Mas tudo o que aparecer nesse caminho que determine onde que eu possa escolher entre o bem e o mal, isso é escolha minha. Eu vou ter a liberdade de escolher se eu vou seguir o caminho bom ou ruim. Na favela, no lugar pobre ou no lugar muito rico, no lugar muito endinheirado. Eu vou escolher se eu vou no meio de um monte de pessoa que bebe, beber também. Eu vou escolher se no meio daquelas pessoas muito violentas, se eu serei um cara pacífico ou serei um cara que seja violento junto com a turma. Então, eu às vezes peço para nascer num meio violento para aprender o que seja a paz. Eu vou pedir para nascer num meio onde todos bebem para recusar-me beber e ser diferente dos outros. É uma tentação que eu vou passar, mas eu pedi essa tentação. Então, os escolhos meus naquele momento vão determinar minha vida no futuro. E os escolhos meus da parte moral não tem jeito. Eu vou nascer determinada parte da vida em tal lugar. Quando você vai avançando na vida, lá na frente, entra uma segunda parte, né? Que é assim. Semana passada nós dissemos, né? Então vamos, o que nós dissemos? Deus é amor, disse João, né? Vós sois deuses, disse Jesus. Portanto, eu sou amor. E uma triste realidade. Eu estou afastado de Deus por causa do amor que eu não dou. Quanto menos eu amo, mais eu me afasto de Deus. Quanto mais eu amo, mais eu me aproximo de Deus. Me torno um ser amoroso. E a partir do momento em que eu vou me tornando um ser amoroso,
eu perco o meu livre-arbítrio. Eu aprendi na aula lá, em 1990 e poucos. Por que eu perco o meu livre-arbítrio quanto mais amoroso eu fico? Porque quanto mais amoroso eu fico, eu vou seguindo a vontade de Deus. Então, Deus passa a comandar a minha vida. Foi o que Paulo disse. Paulo disse assim em Gálatas, capítulo 2: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado em Cristo, e vivo, não mais eu, mas o Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé, como filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então, Paulo entregava a vontade dele nas mãos de Deus. Jesus é o clássico exemplo, exato exemplo do que seja determinismo. Eu já não faço mais o que eu quero. Eu faço a vontade do Pai que está em mim. Né? Chico Xavier é um exemplo de alguém que deixou a vida de lado dele e passou a viver uma vida segundo a vontade de Deus. Vários irmãos deixaram as suas vidas para viver a vontade de Deus. E aí eles deixaram de ter aquela liberdade, que é uma escolha, e passaram a viver a vontade de Deus. Quanto mais amor eu sou, mais determinado eu fico de seguir a vontade de Deus. Então, é, é, isso é o tema, né, que eu ouvi falar lá, o que seja determinismo. Outro tema bastante discutido e que eu vejo falar muito também é fatalidade. Né? Na pergunta 851 do Livro dos Espíritos está dizendo assim: há uma fatalidade nos acontecimentos da vida? Segundo o sentido ligado a essa palavra, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? Nós acabamos de falar sobre isso. Né? Respondam os espíritos: a fatalidade não existe senão pela escolha que fez o espírito, em se encarnando, de suportar tal ou tal prova. Escolhendo, ele faz uma espécie de destino. Então, por exemplo, eu vou nascer na família do fulano, eu vou nascer na família do ciclano, vou passar fome na minha infância, vou enfrentar as lutas das drogas. Do meu lado tem um monte de gente se drogando, do meu lado tem um monte de traficante, e eu vou vencer essa barreira. Então, tem a parte física, que é fatalidade, mas tem a parte moral, que não é. As escolhas morais não são. Então, o Espírito diz aqui, uma espécie de destino que é a consequência mesmo da posição em que se encontra. Quer dizer, qual a posição que eu me encontro? Num ponto social, de uma vida rica, faustosa, e que vai me ensinar a dinheiro fácil na mão, e eu vou conseguir tirar desse tudo isso um bom exemplo de ser um bom cristão e ser uma pessoa caridosa. Ou então eu vou ser pobre, mas para o que é a prova de moral e as tentações do espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e sobre o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir às tentações. Então não adianta falar, a carne é fraca. Você está jogando culpa na carne quando você escolheu passar pela situação de resistir a fumar, resistir a beber, resistir a não ser violento, resistir a não usar, a ter um sexo desequilibrado. Tudo é questão de ceder ou resistir. E esse é o nosso livre-arbítrio. Na pergunta 850 do Livro dos Espíritos diz assim: a posição social algumas vezes não é um obstáculo à inteira liberdade dos atos? Aí os espíritos respondem: o mundo tem, sem dúvida, suas exigências. Deus é justo e leva tudo em conta. Mas vos deixa a responsabilidade do pouco esforço que fazeis para superar os obstáculos. Ele me colocou num lugar que vai ser difícil vencer, e eu não fiz esforço nenhum e cedi à tentação. Então, Deus olha o pouco esforço que eu fiz para vencer, ou muito esforço que eu fiz para resistir às tentações. Né? Então, isso ele olha. E a posição social é uma escolha, realmente, que pode haver fatalidade nela. Mas o que vai surgir dessa fatalidade é escolha minha. Estou repetindo isso bem para deixar bem escrito. Né?
Outra palavra que está todo mundo sabendo, né? Todo mundo que assistiu a novela O Clone lembra dessa palavra. Eu lembrei, né? Mas existe um livro do Paulo Coelho também que tem essa palavra, que tem esse título, que chama Maktub. Lá na novela O Clone, ou no livro, está escrito Maktub, e Maktub significa estava escrito, né? Aí a pessoa diz o quê? O que significa? Maktub, que significa estava escrito, significa destino. Como se estivéssemos destinados a passar por certas situações. E que façamos nós o bem ou o mal, Maktub, inevitável. Isso vai acontecer. O que não condiz com os escritos dos espíritos passados a Kardec, na codificação. Maktub tira totalmente a nossa responsabilidade, como se alguém, Deus, tivesse escrito tal destino para mim. O destino estava escrito, então não tenho como escapar. Eu vou ser um bandido, eu vou ser um pervertido, eu vou ser um alcoólatra, eu vou ser um viciado. Estava escrito, né? Esquecendo que escrevemos a todo momento a nossa história, nas ações que realizo a todos os momentos do meu dia a dia. Então, não estava escrito, né? Outra coisa, existe uma outra palavra que nós usamos muito, que é karma. E nós usamos assim: ah, é meu karma, né? Tudo a ver com o assunto liberdade, livre-arbítrio e determinismo. Ah, é meu karma. Então tá. O conceito de karma que nós usamos, né, tá errado. Né? Karma não significa não significa ação é causa e efeito. Karma significa ação. Tipo assim, toda ação que eu faço, ela pode ser positiva ou negativa. Toda ação. Karma significa isso. Karma significa ação, agir. A todo momento eu estou gerando karma. Todo momento. Então, por exemplo, eu levantei esse celular. Isso é uma ação. Essa ação, ela é positiva, é negativa ou é neutra? Toda hora eu estou falando com alguém, eu estou gerando ação. Toda hora eu estou atuando num momento da minha vida, eu estou gerando ação. Então, karma não é destino, né? Você planta uma semente e ela irá germinar, crescer, e você irá colher o que plantou. Agimos constantemente produzindo karma, e que ele poderá ser, repetimos, positivo ou negativo. Então, karma tem mais a ver com plantar e colher, ensinado por Jesus, do que causa e efeito. Certo? Essa é uma outra frase que nós não vamos usar aqui hoje. Nós temos que abandonar essa ideia de karma. Apesar de a gente já ter dito isso muitas vezes. Né? Ah, meu karma, meu karma. O que nós vamos trabalhar, na verdade, é quando nós vamos falar de lei de liberdade, são vários conceitos que nós podemos abordar. No tipo qual? Lei de causa e efeito, lei de reação. Antes de mais nada, Jefferson, boa tarde. Neidezinha, eu já dei boa tarde, já. Isabel, boa tarde. Tudo bem com você? Boa tarde, família da irmã Lúcia. Boa tarde, viu? Lei de causa e efeito, lei de ação e reação e plantar e colher. Né? Esses são vários temas que a gente usa no dia a dia para entender o que seja o livre-arbítrio. Acho que importa frisar é que ainda nós temos também uma coisa falada que é a liberdade que nós temos de pensar. E é porque inúmeras vezes essa liberdade, esse livre-arbítrio e essa liberdade para pensar nos fizeram ir a caminhos que não deveríamos ter ido. Então, muitas vezes, karma não significaria escolha. Karma seria mais, talvez, Tânia,
o resultado da sua escolha. É porque é um termo sânscrito antigo que resume, nós ocidentalizamos esse termo, né? Karma é ação. Então, nós vamos explicar mais um detalhe lá na frente que você vai entender. Karma é ação, é o agir. Eu ajo a todos os momentos ou reajo a todos os momentos. Porque não só eu que estou a agir, outras pessoas estão agindo também perto de mim. Então, muitas vezes, ou eu ajo ou eu sofro a reação. Então, o que eu faço com isso talvez determine o efeito positivo ou negativo dessa ação. Karma não é a escolha, karma é a ação. Foi assim que eu entendi o que eu li, tá bom? Como não é da minha área muito, né? Existem várias outras explicações que podem englobar isso aí. Mas vamos continuar. E eu vou explicar mais lá na frente. É, é, quer dizer, esse livre-arbítrio, essa liberdade de pensar, nos fizeram ir a caminhos que não deveríamos ter ido. E se fomos, é preciso pegar outro caminho. É o que a Patrícia disse da porta. Jesus disse, eu sou a porta. Eu não quero aquela porta, eu quero outra porta. Ah, então tá. Eu bato numa porta, ela vai se abrir. E muitas vezes eu vou ter que sair dessa porta. Se essa porta é o vício, eu vou ter que sair desse vício. Se essa porta é a violência, eu vou ter que sair dessa violência. Se essa porta é o egoísmo, eu vou ter que bater em outra porta. Então, é, é, a justiça de Deus chegou a nós de forma que toda escolha que eu faço em determinado momento por ter agido dessa maneira, ela vai fazer com que nós tenhamos um tipo de sofrimento, um tipo de dor. Sabe? Então, Jesus ensinou isso nos evangelhos de Marcos, Mateus, João e Paulo. Mateus, Lucas, Marcos e João. E nas cartas de Paulo. O que o homem plantar, ele colherá. Ele disse assim. Jesus também disse assim: fazei ao próximo somente aquilo que gostaria que vos fizessem. Ele também disse: tudo posso, mas nem tudo me convém. Isso foi Paulo que disse em uma das cartas. Aí, né, tá a história de tudo posso, mas nem tudo me convém. Ok? Tudo bem. Quando vem a cobrança em cima da gente, há a incompreensão do porquê das coisas estarem acontecendo daquela maneira, logo comigo, que estava indo tão bem. Então, a gente pensa, muitas vezes, nas coisas ruins que estão acontecendo com a gente. Né? Por que está acontecendo comigo? Eu estava indo tão bem. Né? E justamente comigo, que estava praticando a caridade. Né? Por isso os espíritos vêm explicar que está tudo na lei e que essa lei foi violada caso aconteça que há um sofrimento. Mas, onde está escrita essa lei que eu não sabia? Por que eu violei uma lei e eu não sabia disso? E na pergunta 621 do Livro dos Espíritos está escrito assim: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta, nas suas consciências. Então, a gente não pode dizer que não conhecia a lei, se a lei, a maioria das vezes, a gente sabe exatamente, né, o que está acontecendo ali, se é bom ou se é ruim, se é moral ou amoral ou imoral, se é ético ou antiético. A gente tem a resposta na nossa consciência, mas a gente se deixa levar. Né? Sobre causa e efeito, eu gostaria de comentar uma pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta número 4. Porque a gente tem que entender o que seja causa e efeito, para entender. Né? A pergunta 4 é assim: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus?
Aí os espíritos responderam assim: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Peraí. Isso. Kardec complementa essa pergunta. Boa tarde, irmão. Irmã, tudo bem, Regina? Seja bem-vinda. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, ele tem, pois, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e adiantar que o nada pôde fazer alguma coisa. Então, isso é uma dedução que eu fiz dessa pergunta, que foi assim: se para todo efeito há uma causa e eu estou sofrendo, sofro por um motivo. Se Deus é justo, deve haver uma causa que justifique que eu esteja que esteja acontecendo comigo neste momento, né? Então, quer dizer, se eu estou recebendo os efeitos de uma escolha, eu tenho que ir às causas. Muitas vezes, a causa não está nessa vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, tem a parte das causas atuais das aflições, tem os tormentos voluntários e tem as causas anteriores, né, dos nossos sofrimentos. Então, lá te dizendo assim, tem muita coisa que acontece aqui que nós vamos pagar aqui na hora. Tem muita coisa que aconteceu no passado e que nós estamos agora resgatando débitos passados. Então, se a vida está sobre ação e reação, que é a mesma coisa, eu vou continuar na mesmo raciocínio daqui a pouco. Se a vida está reagindo, né, ação de que fala a lei de ação e reação de Newton? É que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto. Então, o que acontece? Se eu estou agindo violentamente com o irmão, há um grande certo que essa violência vai vir para cima de mim. Uma hora. Se eu sou aquele cara que gosta de sair para bater, um dia vai aparecer alguém reagindo para me bater. Se eu sou um cara que atua na área da violência, do uso de armas, tipo nas favelas, uso de. É muito certo que um dia eu poderei matar pela bala e morrer pela bala. O que aconteceu foi com, por exemplo, Pedro. Pedro falou assim, Jesus disse a Pedro assim: Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que mata pela espada, morre pela espada. Quando Pedro cortou a orelha de um soldado. Se a vida está reagindo, vindo em minha direção e me causando sofrimento, há, pela lógica, uma ação anterior, de modo que a vida me dá o que eu dou à vida. A vida sempre me dá o que eu dou à vida. Nós estamos aprendendo, através dos estudos, de que não há somente o lado negativo atuando em nossas vidas. E é isso que eu gostaria de conversar com vocês. Muitas coisas boas estão acontecendo conosco o tempo todo. Mas não percebemos, porque são boas. Quando o ruim acontece, incomoda e queremos saber a razão. Aí é aquela coisa. Enquanto as coisas estão boas, eu não reclamo. Mas quando as coisas estão ruins, eu reclamo. Aí vamos refletir sobre isso. Sabe-se lá de quantos perigos reais já fomos retirados? E que nada nos aconteceu em determinado momento de nossas vidas? Quantas doenças vieram a nós de forma branda? De quantos assaltos fomos afastados? De quantos acidentes de carros fomos salvos pela intervenção divina? Por nossas ações? Pela misericórdia de Deus?
que atuou no caso do Saturnino, que nós contamos no início. Então, a gente diz e só olha para os momentos quando as coisas negativas acontecem com a gente. Estamos cegos às coisas positivas que acontecem com a gente. Né? É um exemplo simples, claro. Né? Nós temos comida à mesa, nós temos possibilidade de coisas que muitas pessoas não têm nessa vida. Nós não olhamos para as coisas boas que Deus nos dá, mas às vezes olhamos as coisas ruins e esquecemos das coisas boas que Deus nos dá. Deus intercede por nós a todo instante. E não é somente pela justiça. É também e muito por misericórdia. Deus é justo e misericordioso. Quer dizer, Deus só não deixou a casa cair porque se nós estivéssemos fazendo as más escolhas realmente como muitos irmãos fazem as más escolhas, a casa já tinha caído há muito tempo. E a casa não cai, por quê? Porque Ele espera de nós que nós venhamos a atuar positivamente nas nossas ações. As nossas ações, elas têm de ser ações amorosas. Toda vez que a justiça divina nos procura para acertos de conta, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Emmanuel. Então, se a justiça nos procura por um acerto de contas, se ela nos encontra fazendo caridade, manda a misericórdia divina que a cobrança seja encerrada. Nós estamos fazendo. E se nós estamos fazendo, pode estar certo. Ela veio de forma branda, de forma suave, porque poderia vir de forma pesada. Poderia vir de uma outra forma. Nós estamos conversando sobre isso, sobre os efeitos da Covid. Poderia ter vindo terremotos, poderiam ter vindo tragédias imensas no mundo inteiro. E veio um vírus para nos recolher à nossa família. Né? Isso não poderia ter sido piorado? Não poderia ter sido mostrado de uma outra forma o que seria a justiça de Deus? Sempre que te reportes à justiça, repara que Deus a fez assistida pelo amor, a fim de que os caídos não sejam aniquilados. Emmanuel. Então, quer dizer, sempre que você olhar a justiça, lembre que Deus fez a justiça com amor, a fim de que aquele que está caído não seja aniquilado, mas que tenha a oportunidade de ser levantado. Eu concordo. Se nós pensarmos bem, Marilene, boa tarde para você, temos que fazer muito mais ainda. E precisamos fazer muito mais. Nós estamos longe do caminho que deveríamos estar verdadeiramente. Na pergunta 833 do Livro dos Espíritos, haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Responde os Espíritos: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não conhece entraves. Pode-se deter-lhe o voo, mas não aniquilar-lhe. Você pode até falar com um cara para ele não pensar, mas ele, naquele momento, pode não pensar, mas ele voltará a pensar. Na pergunta 834 do Livro dos Espíritos, diz assim: o homem é responsável pelos seus pensamentos? É responsável diante de Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, o condena ou o absolve segundo a sua justiça. Quer dizer, como ninguém tem possibilidade de saber o que eu estou pensando, só Deus, cabe a Deus me responsabilizar diante dos meus pensamentos. Não diz que o homem não peca somente pelo que faz, mas pelo que pensa também? Não está assim no Evangelho? Então, o nosso ideal, e eu tentei fazer um pré-resumo, porque tem uma coisa mais para frente que eu vou falar. O nosso ideal é procurar todos os modos de pensar e agir de maneira o mais equilibrada possível, a fim de que o resultado dessas ações, após pensadas e agidas,
seja aquilo que faríamos de melhor a nós e ao nosso próximo, contados o que se passou na mente, nos nossos pensamentos, nossas intenções ocultas, nossa resistência às tentações morais, nossas ações movidas por verdadeiro amor ou interesse pessoal, ou seja, tudo entra na contabilidade divina, com justiça e misericórdia. Então, a partir do momento em que eu consigo equilibrar tudo num resultado das nossas ações, quando elas são pensadas, e eu conseguir agir, o que nós poderíamos fazer de melhor para nós e ao nosso próximo, isso tudo contando o que aconteceu nos nossos pensamentos, as nossas intenções ocultas, as nossas resistências às tentações morais, as nossas ações movidas por verdadeiro amor, as nossas ações movidas por interesse pessoal, tudo entra na justiça divina. Só há liberdade de agir se há liberdade de fazer. E aí tem Mário Sérgio Cortella que eu queria passar, né, uma história muito interessante sobre o que seja conflito ético-moral. Que é assim, são 3 palavras. Depois vocês anotem essas palavras bonitinhas que eu vou dizer para vocês. As palavras são quero, posso e devo. Nem tudo o que eu quero, eu posso. Nem tudo o que eu posso, eu devo. Nem tudo o que eu devo, eu quero. Um círculo vicioso. Por exemplo, sou diabético. Quero comer doce. Posso comer, pois tenho dinheiro para comprar. Mas não devo, por causa da minha saúde. Eu quero ser promovido na empresa. Posso conseguir essa promoção somente se eu for antiético. Mas não devo, porque meus valores dizem que isso não é bom. Então, antes de submeter aos outros a minha vontade, devo aplicar minha vontade em mim mesmo. Como? Você pergunta assim, o que eu fiz, o que eu faço, ou o que eu farei, seria bom se o fizessem comigo? Seria justo? Seria ético? Porque o que nós gostaríamos que fizessem conosco, devemos fazer aos outros. Então é assim, eu quero, mas pergunte além do eu quero, eu posso? E pergunte além do que eu devo? Se você encontrar um não aí nessa história, espera aí, alguma coisa há de errado. Porque nem tudo o que eu quero eu posso, nem tudo o que eu posso eu devo, e nem tudo o que eu devo eu quero. E esse conflito, ele vai entrar em cada uma das nossas ações do antes de agir. É o que a Tânia disse. Não como é que fala? Não é uma escolha. Karma não é uma escolha. É aquele negócio, eu estou pronto ali para agir. Mas você antes fez todo um trabalho. Quero, posso, devo. E aí, aquele momento que você está ali, pode ser escolha? Pode, mas não é uma escolha, é ação. É porque enquanto você não escolhe, você não age. O karma só é gerado na ação, não na escolha, na ação. Porque você pode ficar um dia inteiro escolhendo e não agiu. E o karma não é você ficar pensando na sua ação. O karma é você agir. Entendeu, Tânia? O karma é você estar lá, pá, agiu. Você pode pensar, 2 anos, eu tenho que decidir. Você vai demorar muito em decidir 2 anos. Você não gerou karma em decisão. A escolha, você não gerou o resultado. Você simplesmente ainda está pensando o que você vai fazer. Então, 5, 6. Existe na pergunta 872 do Livro dos Espíritos um resumão de tudo que eu falei aqui. E é nesse resumo
que nós vamos terminar. Nós temos 5 minutos, mas vai ser rápido. Pergunta 872, que não é uma pergunta, é resumo contido no Livro dos Espíritos sobre o que seja livre-arbítrio. Primeiro, o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Segundo, os atos que pratica não estavam escritos. Os crimes que cometem não são o resultado de um decreto do destino. Então, eles escrevem no Livro dos Espíritos. Ele pode, como prova e expiação, escolher uma existência em que se sentirá arrastado ao crime. Seja pelo meio em que se encontra, numa favela violenta, por exemplo. Seja pelas circunstâncias supervenientes, mas sempre é livre para agir como quiser. Assim, o livre-arbítrio existe no estado do espírito com a escolha da existência das provas e no estado corpóreo com a faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos aos quais nos submetemos voluntariamente. Cabe à educação combater essas más tendências. Quer dizer, eu exerci o meu livre-arbítrio lá antes de eu nascer, escolhendo a vida que eu ia ter. Rica, pobre, bonito, feio, magro, gordo, diabético, são, diabético normal, sem diabetes ou alguma coisa assim. A gente faz a nossa escolha, fisicamente falando. E aqui, na Terra, o físico que nós pedimos lá não conta mais. Conta as escolhas morais que nós fizermos. Cabe à educação combater essas más tendências. Ela o fará de maneira eficiente quando estiver baseada no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, poder-se-á modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e as condições físicas pela higiene. A gente pode modificar as coisas. Exatamente, Sandra. Karma é ação. E tudo que faça gera. E essa ação, positiva ou negativa, vai gerar uma reação, positiva ou negativa. Karma não é aquilo que eu falei lá atrás, que eu já me perdi agora no pensamento. Karma não é... E eu não vou voltar aqui. Tudo bem. Então, o espírito desligado da matéria, no estado errante, faz a escolha das suas futuras existências corporais, segundo o grau de perfeição que tem alcançado. É nisso, como dissemos, que consiste, sobretudo, o seu livre-arbítrio. Essa liberdade não é anulada pela encarnação. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nenhuma responsabilidade com relação ao mal, nem mérito quanto ao bem. E é isso, de tal modo, reconhecido que, de forma geral, sempre se proporciona a censura ou o elogio à intenção, o que quer dizer à vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. E aqui nós vamos terminar. O que nós vamos terminar é assim. O homem não poderia, portanto, procurar desculpar as suas faltas, atribuindo-as ao seu corpo, nem abdicar a sua razão e a sua condição de ser humano para assemelhar-se ao bruto. É uma frase que nós usamos muito. A carne é fraca. Você coloca no corpo a culpa da sua fraqueza moral. Se é assim para o mal, deveria ser também para o bem, diz os nossos irmãos dos espíritos na pergunta 872, na questão 872. Quando o homem faz o bem, tem grande cuidado em evidenciar um mérito ao seu favor e não de gratificar os seus órgãos. Quer dizer, a carne é fraca, mas aí você conseguiu ultrapassar aquela resistência, resistiu à tentação, não fez. Você vai dizer que a carne é forte? A carne não é forte, a carne não é fraca. O que é carne, o que é espírito, né?
Então, o que prova que instintivamente ele não renuncia, malgrado a opinião de alguns sistemáticos, ao mais belo privilégio da sua espécie, que é a liberdade de pensar. Vamos terminar agradecendo a Deus, o nosso Pai maior, a nossa Mãe Santíssima, que neste momento, com o seu amor, nos envolve a todos aqui reunidos, que, sobre a proteção do nosso Pai, possamos fazer dessa semana uma semana de muita paz. Que essa paz comece em nossos corações. E que nós, de posse dessas sementes maravilhosas de paz, possamos sair e semear esta paz às pessoas ao nosso redor, de forma que as nossas ações sejam produtos desse amor divino que nos foi entregue nos ensinamentos de Jesus, nosso mestre, nosso irmão, nosso pastor. Que a partir do dia de hoje possamos sempre nos guiar pelos ensinamentos do Evangelho e que nossas ações representem o puro amor que o Pai nos ensina todos os dias. Obrigado, Senhor. Obrigado, Mestre. Obrigado, Mãe Santíssima. E principalmente nesse momento, agradecemos a nossa irmã Lúcia por ter permitido a nossa união nesta casa de amor e paz. Que essa união também traga luz aos nossos lares. Que assim seja. Uma boa tarde a todos. Louvada seja a luz que nos une, nos uniu e nos unirá sempre ao amor do Cristo. Que assim seja. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Dá licença que eu vou desligar.